Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Apesar de tudo, o Brasil ainda está em primeiro lugar, tá? Eu estou falando em primeiro lugar em algumas coisas importantes, interessantes, que a gente vai destacar aqui nessa tarde. Nós sabemos que o Brasil figurou em primeiro lugar durante muitos anos e talvez ainda esteja em primeiro lugar em muitas coisas ruins, né? Coisas assim bem negativas, né? E coisas que prejudicam a nossa imagem, né? Mas tem algumas coisas positivas também, a gente não pode ignorar e é importante a gente pontuar isso aqui, tá? O Brasil está retomando o posto de maior produtor de soja do mundo. Essas projeções americanas que foram liberadas recentemente estão mostrando que o Brasil deve se consolidar aí nessa posição também na safra seguinte, naquela que vai chegar, tá? Porque no Brasil, como eu tenho falado em alguns vídeos para vocês aqui, está sendo programada uma super safra para esse ano, né? E esses dados foram revisados para cima, segundo o IBGE, no dia de ontem, tá? Então o Brasil retomou dos Estados Unidos essa liderança. As projeções lá nos Estados Unidos estão mostrando que o Brasil deve ficar aí bem firme nessa posição, inclusive, como eu falei para vocês, na safra seguinte, tá? No total, é provável que a gente consiga colher aqui um valor recorde de 247,4 milhões de toneladas de grão, tá? Na safra que vai se encerrar nesse ano. É um valor que impressiona porque é 2,5% acima daquele que foi identificado no período em 2019. Isso tudo conforme o IBGE, tá? E aí, a Conab também liberou algumas informações interessantes. Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo eles, as estimativas que foram atualizadas e liberadas ao público no dia de ontem, a produção total dessa safra de 2019 e 2020 deve chegar ao patamar recorde de 251 milhões de toneladas, tá? E aí, o IBGE está esperando também as maiores safras da história, inclusive para o café e também para o algodão, tá? É claro que a soja é a principal responsável por essa safra fenomenal nesse ano de 2020, tá certo? Então, tem coisa legal acontecendo aí também. Agora, pessoal, dentro desse cenário aí de crise de saúde mundial, a gente tem coisas bem negativas aqui no Brasil, mas temos um dado positivo que eu vou mostrar para vocês, dado esse que não ganha, infelizmente, muito destaque no cenário das notícias, tá? A gente tem de casos confirmados no mundo, 3 milhões e 84 mil, pelo menos são os valores que eu extraí do site da Universidade Johns Hopkins, né, que acompanha isso, retirei agora, pouco antes da gravação do vídeo, né? Os casos confirmados no mundo, Estados Unidos está com 3 milhões e 84 mil, tá? Corrigindo aqui, Estados Unidos com 3 milhões e 84 mil. Brasil está em segundo lugar de casos confirmados no mundo, com 1 milhão 713 mil casos, tá? Índia com 767 mil, Rússia 706, Peru com 312. E assim a gente fica numa situação chata ali, né? O segundo país com o maior número de casos, tá? Em termos de óbitos, né? A gente está em segundo lugar também, né? O que obviamente é muito negativo para nós, tá? Casos de óbitos no mundo, 551.384. Estados Unidos, primeiro lugar, com 132.803 óbitos, né? E o Brasil com 67.964, tá? A gente está com menos da metade do número de óbitos dos Estados Unidos. Deus queira que a gente não, de jeito nenhum, né? Se Deus assim o permitir, a gente não chegue a esse patamar dos Estados Unidos e também não passe, tá? Então o Brasil está em segundo lugar no número de casos e está em segundo lugar no número de óbitos. Mas a informação que eu vejo pouco sendo comentada é que a gente tem no mundo, né, em termos de recuperados da doença, 6.650.507 pessoas, tá? Nesse caso, que é aí positivo de recuperados, o Brasil figura em primeiro lugar com 1.140.655 recuperados, tá? A gente está à frente dos Estados Unidos com 953.420 recuperados e também à frente do terceiro lugar, que é a Rússia, 480.494 recuperados, a Índia, 476.378 e o Chile com 274.960 recuperados, tá? Então, retomando aqui o título dessa nossa atualização da tarde, né? Apesar de tudo, a gente está em primeiro lugar como produtor de soja no mundo e também em primeiro lugar em número de recuperados no mundo, tá? Isso é
vale a pena a gente, né, de vez em quando é bom, né, a gente ver um pouquinho de coisas animadoras, né, num cenário tão adverso, tão catastrófico como a gente tem visto, não só no Brasil, mas no mundo também, tá? E em São Paulo também já são mais de 200 mil pessoas recuperadas, tá? Então, um dado interessante também, para a gente não ficar só vendo coisas ruins. Outra coisa positiva que aconteceu, né? As exportações tiveram uma melhora bem interessante, né? E o CNI ficou otimista ali, já está apontando isso como uma oportunidade interessante, porque em abril e maio 57% das empresas brasileiras que exportam tiveram uma queda ali no faturamento, tá? E apesar do percentual elevado, né, houve uma melhora na comparação com fevereiro e março, quando a consulta constatou que o índice de retração havia sido de 80%, tá? Então, houve uma melhora na comparação com fevereiro e março, isso que é positivo, apesar do grande baque, né, tá uma curva aí de melhora, tá? O diretor de desenvolvimento industrial da CNI, que se chama Carlos Eduardo Abjaldi, ele disse o seguinte, tá? Embora o comércio exterior tenha sido afetado de forma negativa pela pandemia, ele terá papel fundamental na retomada do crescimento econômico e na geração de emprego e renda. A crise é uma oportunidade para a empresa brasileira incorporar a internacionalização da sua estratégia de negócios, tá? Então, pelo menos aí o pessoal da CNI está vendo, apesar desse caos todo, uma oportunidade de crescimento, tá certo? Então, concluindo aqui essa reflexão do CNI, entre as importadoras, né, e aquelas que investem em países estrangeiros, houve uma queda no faturamento de 70% em abril, tá? Mas, segundo o pessoal do CNI, parece que agora está se abrindo uma janela de oportunidade para as empresas que atuam nesse setor da exportação. Tá bom, pessoal? Essas são algumas das atualizações que a gente teve aqui nessa tarde. E eu deixo um abraço para vocês. Fiquem com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Convido você a clicar aqui para se tornar membro do canal, porque você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. E lembrando você que a gente nessa semana está com uma promoção muito legal, mais 50% de desconto em livros na livraria Daniel Lopes. Você pode ter acesso a uma lista que eu separei para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Não deixe de garantir o seu exemplar, promoção por tempo limitado, tá bom? Obrigado a todos, fiquem com Deus e a gente se vê em breve aí, se Deus assim permitir. Um abraço, valeu!